Graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia para todos, que todos nós tenhamos um domingo abençoado, todos tenhamos uma manhã abençoada. Vamos conversar um pouco sobre aquilo que já temos falado, adorando com arte e comunicando a verdade. Deixa eu só ver, tá tudo certo aqui. A gente está nessa série para falar sobre adoração, comunicação e arte, mas antes eu quero apresentar umas visitas que para mim são muito especiais. Então está aqui o Ricardo Kruskinski, que é diretor de comunicação da rádio, e eu disse para ele que eu não tive nada a ver com falar sobre a Rádio Transmundial justamente no dia que ele veio aqui, tá, irmãos? Mas foi uma boa coincidência. Obrigado aí, equipe, deu certinho. E também está com ele a Ana, a Bárbara, a auxiliadora, o Kleber e o Felipe, que é noivo da Ana. Vou pedir que vocês fiquem em pé, só para o pessoal conhecer, porque eles têm ligação com a Rádio Transmundial aí, então que Deus abençoe vocês, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Então, nós estamos, irmãos, nessa série para falar sobre adoração, cultura e arte. E essa é a quarta pregação dessa série aqui. As outras estão no YouTube, para quem perdeu, quiser acompanhar. Nós temos falado sempre adorando com arte, comunicando a verdade durante esse ano, para poder entender o que a Bíblia tem a dizer a respeito dessas três coisas: adoração, comunicação e arte. E na última mensagem, nós viemos falando lá de Gênesis sobre a criação, depois falamos sobre Caim e Abel, e na terceira nós falamos sobre a construção do templo, a respeito a construção do templo não, do tabernáculo. Falamos sobre o espírito artista, o espírito que capacitou os artífices Bezalel e Aholiabe a construírem o tabernáculo e seus utensílios. Então, o que a gente aprende nessa história a respeito de adoração, comunicação e arte? Primeiro, que o Espírito Santo é aquele que capacita o artista. Quando você vê a Bezalel e a Aholiabe, esses dois artífices, esses dois construtores, essas duas pessoas que tinham já algum histórico, alguma capacitação, mas o Espírito Santo potencializa as capacidades deles para que eles possam trabalhar no tabernáculo, para que eles possam fazer algo para o Senhor. Então, às vezes a gente acha que o Espírito Santo apenas capacita para pregar ou para cantar, e Deus capacita gente que costura, gente que pinta, gente que faz construção. Deus capacita as pessoas para fazerem algo para a sua obra. A gente também vê que a arte usada por Deus é profética, porque no tabernáculo havia ali uma cópia e um apontamento para o tabernáculo celestial, como a gente vê em Hebreus. Então a arte daqueles irmãos, a arquitetura, a construção, tudo aquilo que eles fizeram foi profético, ou seja, falava algo de Deus para o povo, para as pessoas. Então a arte usada por Deus, ela é profética, seja qualquer manifestação. E por fim, nós também vemos que qualquer trabalho capacitado pelo Espírito é adoração. Não apenas o trabalho manual, não apenas a arte, mas também, por exemplo, servir as pessoas com o seu dom de vendas. Você pode servir as pessoas com o seu dom de vendas e adorar a Deus com este dom. Você pode servir as pessoas na saúde, adorando a Deus, no direito, em diversas áreas, ou melhor, em todas as áreas da sua vida. Quando você faz, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, é adoração e é comunicação do Evangelho também. Acontece que teve um problema. Estava tudo lindo, maravilhoso, sensacional, quando o Bezalel e a Aholiabe foram levantados por Deus para fazer o tabernáculo, mas logo na sequência, Moisés vai descer do monte e o povo resolve fazer um outro tipo de arte, uma arte perversa, que apontava para a maldade humana e não para a bondade de Deus. Foi o bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro, ele confeccionado por aquele que deveria ser o sacerdote Arão, e ele se torna algo terrível para o povo. Moisés chega a quebrar as tábuas que Deus tinha dado, e começa ali uma realidade muito triste para a gente, que apesar de Deus muitas vezes nos abençoar, nos dar tudo aquilo que nós precisamos, nos dar além até daquilo que nós pensávamos, nós pecamos. O povo de Deus peca. E aí vem então a punição e a restauração, mesmo nessa questão do bezerro de ouro. O problema, irmãos, é que parece que o povo não aprendeu a lição. Acontece na Bíblia, e principalmente no livro de Juízes, mas a gente pode ver isso em praticamente toda a Bíblia e em toda a história e na nossa vida também, um ciclo
de instabilidade espiritual, que começa com o quê? Depois que Deus fez a obra, depois que Deus fez a coisa legal, depois que Deus abençoou a nossa vida, vem a apostasia. Muitas vezes o povo de Deus nega a Deus. O povo de Deus deixa de adorar a Deus. O povo de Deus deixa de buscar a Deus e apostata, ou seja, nega, sai, se desvia do caminho. Que então que Deus faz? Como um Deus amoroso, bondoso e misericordioso que Ele é, Ele disciplina. Ele disciplina e no caso do livro de Juízes, que foi depois que o povo entrou na Terra Prometida, o povo ele pecou tanto com Moisés que teve que sair toda uma geração, morrer toda uma geração, para entrar uma nova geração na Terra Prometida, que é abençoada, que conquista a Terra Prometida, que faz coisas boas, só que esse povo não deixa continuidade e as próximas gerações entram nesse ciclo de instabilidade espiritual, pecam e então se tornam escravos de outros povos opressores. Essa servidão, então, leva o quê? Leva a súplica, leva o povo de Deus a reconhecer o seu pecado, a se arrepender diante de Deus. E Deus, como Ele é bondoso, como Ele é misericordioso, como Ele é sensacional, Ele salva, Ele tira o povo daquela situação. O problema é que o povo volta a pecar. Esse ciclo é o ciclo básico do livro de Juízes, mas a gente vê, infelizmente, no povo de Deus, infelizmente em vários lugares, e eu temo que a gente vai ver ele sempre até Jesus voltar. Mas nós devemos cuidar de nós mesmos para que nós nos mantenhamos fiel. A palavra de Deus diz isso, que nós devemos cuidar de nós mesmos, que o que se requer daqueles que ministram a palavra é que eles sejam fiéis. Precisamos ser fiéis em todo o tempo, mas infelizmente no povo de Deus como um todo, principalmente no livro de Juízes, nós vemos esse ciclo. E hoje nós vamos ver uma história do livro de Juízes, que é nesse final que sai da apostasia e vai para a salvação, vai para a servidão e para a salvação, que é a história de Débora e Baraque, que vencem o exército inimigo. E eu não vou contar simplesmente a história, eu quero falar sobre um outro capítulo, que eu raras vezes vi pregação sobre ele, que é a canção para celebrar a libertação, que Débora faz logo após acontecer aquela grande vitória. Você pode abrir a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 5. O Juízes 5 é o cântico de Débora, que celebra a libertação que Deus deu para o povo após esse período de servidão, consequência da apostasia. Podem abrir a Bíblia em Juízes 5, deixem ela aberta. Nós vamos passar pelo capítulo inteiro. Então, no versículo 1 do capítulo 5, nós lemos: naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim. E nós vamos ver esse cântico hoje. Vamos orar. Senhor, abençoa a tua palavra, abençoa a nossa vida, abra o entendimento, Senhor, abra os nossos corações e fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Quando a gente lê esse primeiro versículo, né, a gente é apresentado a esses dois personagens, Débora e Baraque. Débora, que significa abelha. Ela é a quarta juíza em Israel. Ela é quando o povo de Deus entra na Terra Prometida, o povo não tem ali um líder, não tem um chefe, não tem um rei. A lei deveria ser aquilo que guiava eles, porque Deus era o rei deles. Mas então Deus levanta juízes para libertarem Israel. E aqui na narrativa de Juízes, Débora é a quarta. E a primeira mulher, ou melhor, como juiz, a única mulher que aparece aqui. Ela é levantada por Deus. Além de ser mulher, ela é uma das 5 mulheres na Bíblia chamada de profetisa, no Antigo Testamento principalmente, as 5 mulheres chamadas de profetisa, e Débora é uma delas. A Débora também, e olha que impressionante isso, ela é a mais devota dos juízes. Entre os juízes você tem Sangar, que provavelmente nem era israelita, você tem Eude, que tem uma história ali um pouco diferente, você tem Jefté, que sacrifica a própria filha, você tem Gideão
que no final da sua vida tem uma situação com idolatria. Você tem Sansão, você tem... Se conhece a história de Sansão, a gente nem precisa falar, né? Mas de Débora você não tem nada contra. E é impressionante que é uma mulher, uma juíza, uma mulher, líder do povo, que é a mais devota dos juízes. E o outro personagem importante aqui é Baraque, que significa relâmpago. Débora significa abelha, Baraque significa relâmpago, também é considerado juiz. Ele é comandante militar, só que ele falou para Débora, eu só vou para a guerra se for com você. Eu não vou para a guerra se não for com você, eu não aceito ir para a guerra, eu não aceito entrar na batalha se não for com você. E aí Débora vira para ele e fala, tá bom, eu vou com você, mas a honra da vitória vai ser de uma mulher. E realmente é isso que acontece, uma mulher acaba vencendo o comandante Cícera, que era o comandante do exército inimigo, e nós vamos ver também sobre essa mulher, que não foi Débora que venceu o comandante inimigo. E quando a gente fala sobre um cântico, em primeiro lugar, uma coisa importante aqui nesse versículo é que o cantaram, no português não dá para entender, mas no hebraico fica claro que o cantaram é feminino. Quem compôs esse cântico foi Débora. Então, se alguém perguntar para você, alguma mulher escreveu na Bíblia? Sim, Débora. Débora provavelmente é a autora desse cântico. É claro que ele foi compilado, colocado aqui por outra pessoa, provavelmente Samuel, mas teve aqui esse cântico e vários estudiosos dizem que ele é muito antigo, foi Débora quem escreveu esse cântico aqui. Então tem uma parte, pelo menos com certeza uma parte da Bíblia, que uma mulher escreveu, que essa mulher usada por Deus, Débora, escreveu. E por que ela escreveu? Porque era comum, e é comum celebrar a vitória com um poema sobre o fato. Você tem poemas épicos das nações aí, quando quem saiu agora há pouco da escola sabe dos Lusíadas, que é um poema épico criado pelo Camões para celebrar a vitória que os portugueses haviam tido. Você tem outros poemas épicos, você tem os hinos nacionais que celebram características do povo. E aí, quando nós vemos na Bíblia, sempre que há um fato importante, algo importante, normalmente há um cântico para celebrar. Há a manifestação, a expressão dessa alegria e dessa gratidão a Deus em forma de arte, em forma de música, em forma de poesia. E esse cântico começa assim: porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Aqui nós vemos a convocação para a adoração e contemplação do Deus soberano. E essa convocação aqui nos versículos 2 e 3, ela mostra que os líderes de Israel e que o povo que se ofereceu voluntariamente estava com disposição para fazer aquilo que era certo. Então há um destaque aqui para o povo e para os líderes que tomam a frente no problema e se dispõem para fazer aquilo que precisava ser feito, aquilo que era certo. Outra coisa que a gente vê aqui nesse texto, no versículo 3, quando são conclamados para ouvirem os reis, os príncipes, os governantes das outras nações, Débora está mostrando aqui que quem tem a verdadeira autoridade é Deus. Isso diante dos povos. Então você tem aqui a convocação do povo de Deus e também, vocês que não são povo de Deus, escutem que eu vou falar sobre um Deus poderoso aqui. Sobre o único soberano, verdadeiro Deus. Além disso, quando a gente vê eu mesma, Débora aparece como protagonista, o protagonismo de uma mulher aqui no Antigo Testamento. Então, fica meio desconfiado se alguém falar para você que a Bíblia é machista. Não é bem assim. Existem mulheres usadas por Deus, capacitadas por Deus e que tomaram a frente quando foi necessário. No versículo 4, a gente vê uma coisa muito interessante. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom. Aí você fica achando, puxa vida, mas quem marchou, quem saiu, quem passou por esse lugar foi o povo de Deus. Por que fala que é o Senhor quem saiu? Porque o movimento do
povo de Deus é o movimento de Deus. Quando o povo de Deus estava andando, Deus estava com eles e era Deus indo, Deus conduzindo, Deus indo à frente. Então é uma figura muito interessante. É claro que Deus está em todos os lugares, Deus é soberano sobre todos os povos, mas Ele se movimenta de uma maneira especial, com sua presença poderosa, com o seu povo e no meio do seu povo também. Continuando aqui o texto, a gente vê o poder de Deus sobre a natureza, sobre as montanhas, a gente vai ver isso de uma maneira ainda mais especial. Agora a gente entende que Deus é soberano e se mostra poderoso diante de todos os povos e poderes da terra. Às vezes a gente olha outros povos, a gente olha poderes, a gente olha pessoas com muita autoridade e a gente pode temer. A gente pode ficar, puxa, essa pessoa aí, ela tem autoridade para me fazer o mal, ela tem autoridade sobre o meu emprego, ela tem autoridade sobre a minha vida, ela me ameaça. Mas a grande verdade, meu irmão, é que Deus é soberano e se mostra poderoso diante de todos os povos, diante de todas as autoridades, diante de todos os poderes. Não existe chefe, não existe prefeito, presidente, secretário-geral da ONU, não existe ninguém maior, mais poderoso, com maior autoridade do que o nosso Deus. E nós não precisamos temer ninguém. Continuando, versículo 6. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança, entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor. Vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho, falem disto. A música dos distribuidores de água lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos da justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Nesse trecho aqui, a gente vê o problema do povo e a ousadia dos líderes. O povo enfrentou um problema. Esse problema que a gente sabe, fruto do pecado, fruto da sua desobediência a Deus. O próprio texto aqui fala, escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Quando o povo deixava de escolher a Deus, quando o povo adorava outros povos, o que acontecia? Eles entravam na terra, eles tinham um Deus que era bom para a chuva, e o grande problema foi que eles deixaram o povo de Canaã na terra. Deus tinha falado para eles exterminarem o povo lá, porque era juízo de Deus contra aquele povo mau. Eles deixaram, então, eles aprenderam com aqueles novos povos, com aqueles outros povos, técnicas de agricultura. E que técnicas eram essas? A adoração a deuses falsos. A adoração a outros deuses. Eles achavam que funcionava, porque esse povo tinha colheita, então vamos tentar adorar esses novos deuses também. E o que acontece? Disciplina do Senhor. O Senhor disciplinou aquele povo. Às vezes as pessoas são atraídas pelo mundo, né? Vem sucesso no mundo, vem sucesso naquilo que não é de Deus. Temos que tomar cuidado com isso. E então, a gente vê aqui que a situação se tornou crítica, desértica. O povo teve que pegar outros caminhos, não existiam mais caravanas que representavam a vida, que representavam o comércio, que representavam a prosperidade. Eles tinham que se desviar para tentar fazer comércio, para tentar ter o seu sustento. Tudo ficou deserto, mas então levantou-se uma mãe em Israel, uma pessoa que cuidou das outras pessoas, uma pessoa que se preocupou. Débora é chamada de mãe, Débora é chamada daquela que está fazendo pela gente aquilo que a gente precisa, que está nos ajudando, que está protegendo a gente. Olha que figura bonita, que coisa legal. Uma mulher líder que é chamada de mãe em Israel, aquela que vai ajudar as pessoas, que vai cuidar das pessoas, que vai liderar as pessoas. Então, a gente vê que esse motivo de conflito, do problema, esses deuses novos que trazem a disciplina, eles então fazem com que o povo, não os deuses, mas a disciplina faz com que o povo volte-se novamente para Deus. Então, quando o povo se volta novamente para Deus, a primeira coisa que eles fazem é se unir para lutar. O meu coração está com os comandantes de Israel. E olha que impressionante, ela diz que não se via escudo nem lança.
Por que é importante? Olha como a gente precisa prestar atenção nos detalhes, meus irmãos. Nem escudo, nem lança. Isso aqui mostra que havia uma inferioridade tecnológica, da tecnologia bélica, da tecnologia de guerra do povo de Israel em relação aos outros povos. O povo de Israel não tinha armas para lutar, ou tinha armas muito inferiores para lutar contra aqueles que os oprimiam. O povo estava desesperado. Por isso que ela exalta, meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que sem tecnologia, que sem muita, não capacidade, mas sem muitos recursos, decidiram fazer aquilo que precisava ser feito, decidiram lutar a luta que Deus estava convocando eles para lutarem. E são todas as classes sociais que são convocadas a se unir aqui, cavalgar jumentas brancas, são elite, assentam em juízo também, outra elite, e andam pelo caminho, aquelas pessoas mais humildes. Não importava a classe social, todos deveriam se unir para fazer aquilo que precisava ser feito, para vencer aquela batalha, para fazer a vontade de Deus ali. E há uma motivação importante que Débora traz aqui. Olha, enquanto vocês estiverem aí pegando a água de vocês, as coisas de vocês, lembrem-se dos atos de justiça do Senhor. Débora traz à memória aquilo que Deus já tinha feito. E depois, mais para frente, na Bíblia vai dizer, né, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No momento de dificuldade, no momento de situação problemática, Débora relembra, pessoal, vamos porque Deus abriu o mar. Deus venceu batalhas, Deus derrotou Faraó. Esse Deus está com a gente. E não importa a capacidade bélica do inimigo, a gente vai vencer porque Deus está no nosso lado. Desperta, Débora! Até tem um ministério que foi colocado com esse nome, Desperta, Débora, porque Débora, como mãe de Israel, ela intercedeu e liderou os filhos, os israelitas. Então esse ministério Desperta, Débora, é o ministério de oração pelos filhos. Temos aqui em nossa igreja. E esse é o texto onde esse ministério está baseado. Desperta, Débora, é o povo clamando, Débora, vem, ajuda a gente, nos socorre. E Débora toma a frente. Essa mulher corajosa, essa mulher fiel e leal a Deus, toma a frente. Ela fala, olha, é um homem que deveria ir. Antes a gente lê, Baraque, é você quem deve ir. Não, mas eu só vou com você, mãe. Tá bom, mas a honra não vai ser sua. Mas eu vou com você, eu estou junto com você. É aquela que não abriu mão do seu povo. O que a gente aprende com esse texto? Em momentos de dificuldade e opressão, é necessário que se levantem lideranças corajosas que possam unir e direcionar o povo. Às vezes a gente olha uma situação difícil, uma situação complicada, a gente parece que não tem solução. Deus levanta pessoas que possam resolver aquela situação. É claro que é Deus agindo, mas Deus age através de pessoas. E Deus pode agir através de você. Se você vê uma situação problemática, se você vê uma situação complicada, e você pensa, puxa, será que eu dou conta? Se Deus está com você, dá sim, consegue sim, porque é Deus quem vai lutar por você. É Deus quem vai estar na batalha por você. Então, é necessário que essas lideranças possam unir e direcionar o povo. Claro, a direção máxima vem de Deus, mas essas lideranças são usadas por Deus para unir e direcionar o povo. E aí, nos versículos 12 a 18, a gente lê a respeito de quem se uniu e quem ficou de fora. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de você, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Muito legal quando você vê aqui, né? É uma poesia, ela repete algumas coisas para dar ênfase. Gileade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve junto a seus navios? Azer ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naftali, nas alturas do campo. Aqui são mostrados aqueles que ficaram do lado e aqueles que não ficaram do lado, que abandonaram. 12 tribos em Israel, só não aparecem aqui as tribos de Simeão e Judá,
porque provavelmente essas tribos estavam com outros problemas. Elas nem aparecem aqui porque elas estavam enfrentando os filisteus. Mas aparecem as 10 tribos aqui, das 10 tribos convocadas, 6 atendem à convocação e 4 não atendem. As 6 que atendem, e das 6 que atendem, 4 estão juntas. E não teriam tanto a ver com o problema. Benjamim, Maquir, que na verdade é Manassés ocidental, desse lado do Jordão, o povo de Efraim, Benjamim, Maquir e Issacar, que atenderam à convocação e contribuíram com Débora e Baraque. Aí você tem o povo que não contribuiu. Você tem Rúben, que ficou indeciso e desunido. Será que a gente vai? Será que a gente fica aqui, né, no nosso curralzinho, ouvindo uma música legal, tal? O que acontece? O povo indeciso, não dá muito certo. Depois Gileade, que é Gade, Dan e Azer, que também não atenderam ao chamado, pois preferiram cuidar dos seus próprios negócios. Vamos ficar aqui, a gente é do litoral, tem nada a ver com esse povo do interior, vamos ficar aqui resolvendo as nossas coisas, eles que se virem, mas Zebulon e Naftali arriscaram suas vidas, porque eram os mais interessados e sentiam mais a opressão. Quando a gente lidera algo, quando a gente faz algo para Deus, a gente tem que ter algo muito certo na nossa cabeça. No chamado para a missão, há aqueles que darão tudo. Tudo, tudo. Vai ter o cara que vai chegar do seu lado e vai falar: durmo na sua casa se precisar. Você dorme na minha casa se precisar. Eu faço tudo. E mais um pouco. Tamo junto. Há aqueles que decidiram cuidar de seus próprios compromissos. Mais tarde. Ou agora não dá não. Não, dessa vez não vai dar certo. É claro que tem casos e casos, né, irmãos? Existe Judá e Simeão, que estavam com outros problemas que precisavam resolver. Mas existem aqueles que poderiam ajudar. Existem aqueles que tinham condições de ajudar e não foram. O que vai ser dessas pessoas? Eles perderão a oportunidade de ver o agir de Deus. E quando a gente lidera, e talvez Deus esteja te chamando, quando eu falo de liderança, não é assim liderar 50, 60, 80 pessoas. Às vezes você pode influenciar 2, influenciar 3, a sua família. Isso é liderança e influência. E quando a gente é chamado por Deus, a gente tem que ter a plena consciência de que vai ter gente que vai comprar a briga. E vai ter gente que não vai. O que a gente faz? Desanima? Não, segue em frente. Porque quem está com a gente? Deus. E quem não veio, perdeu. Perdeu a oportunidade de ver Deus agir. Perdeu a oportunidade de milagre. Perdeu a oportunidade de ser abençoado. Perdeu a oportunidade de se engajar na missão. Quem perde é quem não vai. E Deus usa quem vai. E aí vem a descrição da batalha. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanac, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram, desde os lugares dos seus cursos lutaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, um antigo ribeiro, avante, ó minha alma, firme! Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoem duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Por que eu trouxe essa figura dessa carruagem aí? Porque este era um grande diferencial do povo de Canaã em relação ao povo de Israel. O povo de Israel ia a pé. E o povo de Canaã tinha metralhadora, tinha bazuca, tinha tanque. O povo de Israel tinha ponto 38, ponto 47, tinha pistolinha. O povo de Israel tinha pistolinha. Se tivesse bala, era muito. O povo de Canaã, meus irmãos, tinha bomba nuclear. Só que o que é bomba nuclear para quem está com Deus? Esses carros eram a vantagem. Mas o que aconteceu aqui? Deus é o Senhor da natureza, meu irmão. E aí, quando Deus quer, Ele sacode a natureza. Teve uma inundação nesse ribeiro de Quizon. Quando você olha antes, no texto, o Cícera decide ir para o ribeiro de Quizon, onde era um lugar mais aberto,
que era uma planície onde ele teria vantagem com seus carros de guerra. Mas aí Débora vira para Baraque e fala, ó aí, ó, Deus te deu a vitória, fica tranquilo. E provavelmente não era época de chuva. O que acontece? As águas do Quizon arrastaram, as águas do Quizon teve uma inundação, só é descrito nesse cântico, teve uma inundação, os carros atolaram, aquilo que era uma vantagem virou um problema e o povo teve que fugir. E o povo de Israel venceu. Sabe aquela coincidência? Que não é coincidência, é Jesuscidência. Milagre acontece às vezes. Acho que foi o senhor que falou, não lembro. Alguém falou que o milagre... foi o senhor. Foi o senhor que falou na semana passada, no domingo de manhã. Né? Que o milagre, às vezes a gente quer ver, né, o anjo descer assim, aquela coisa super pirotécnica. Que acontece, eu acho, acontece. Eu acho não. A Bíblia fala que acontece, acontece. Mas é muito impressionante quando o milagre se dá nessas coincidências. Na hora que ele estava assistindo o vídeo, o outro estava pensando tal e convergiu. A Rádio Transmundial surgiu assim, sabia? Foi no mesmo ano, 2 irmãos no Marrocos pensaram, poxa, a gente podia evangelizar a Espanha usando o rádio. Vamos orar por isso? Na Espanha, uma pessoa falou, puxa, não está dando para evangelizar a Espanha pessoalmente, eu acho que eu vou usar o rádio lá no Marrocos. Ao mesmo tempo, essas jesuicidências que acontecem. Ao mesmo tempo, o povo estava com um carro de guerra achando que tinha vantagem, aconteceu uma inundação e aquilo virou um problema. Ao mesmo tempo. Não é legal isso daí? Deus, meus irmãos, usa a natureza. E aí, quando você vê aquilo acontecendo, avante, ó minha alma, firme, essa motivação, porque o Senhor Deus está agindo, e a descrição dos cavalos, dos cascos, mostra a correria do pessoal tentando se arrumar, tentando se acertar para a batalha, mas não consegue, porque quem estava no controle da situação era Deus. E assim, aqueles que não atenderam ao chamado sofrerão as consequências, que é o caso dessa cidade de Meroz. Não atenderam ao chamado de Deus, sofreram as consequências. Mas quem está com Deus vê que Ele mobiliza até mesmo a natureza para cumprir o seu propósito, porque Deus é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o sustentador da natureza. A natureza está sob o comando de Deus. Gente, não precisa temer inundação, não precisa temer pandemia, não precisa temer nada, porque tudo está no controle de Deus. Dá medo? É claro que dá. É claro que dá. Sem emoção não ia ter graça, né, irmãos? É claro que dá medo. Mas está tudo debaixo do controle de Deus. E Ele usa a natureza para fazer a vontade dEle. Ele usa esses elementos. E o que é impressionante é que o povo achava que tinha no seu controle o Deus que controlava o rio, o Deus que controlava a chuva, o Deus que controlava a terra. E o que Deus faz? Meu amigo, isso aqui está na minha mão. Não tem Deus nenhum, não, sou eu. Sou eu que mando. E aí vem a mulher que fez uma grande diferença na guerra. Uma mulher corajosa. Dos versículos 24 a 30 a gente lê. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Éber, o queneu. Que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Císera pediu água e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata, um iogurte gostoso. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela ele se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? 1 ou 2 moças para cada homem, tecidos de várias cores para Císera, tecidos de várias cores de bordados, 1 ou 2 tecidos bordados para o pescoço da esposa. O que é isso aqui? O que está acontecendo? Jael, a mais bendita. Uma mulher. E é muito interessante o que acontece aqui. Essa mulher, ela fazia parte de uma família que tinha desobedecido a Deus. O que eles tinham feito? Pacto, era uma família de Israel, eles tinham feito um pacto com os cananitas. Por isso que Císera entrou na casa dela, porque achou que estava tudo certo. Não, essa casa aqui, esse é dos nossos.
Esse aqui está do nosso lado. Então ele entra lá. Mas Jael, uma mulher que entende o que está acontecendo, que entende a opressão e provavelmente entende o pecado da sua família. Então ela toma uma atitude, ela ignora o acordo de paz para derrotar o opressor. Ela entendia o que era mais importante, que era cumprir a vontade de Deus. A gente precisa entender isso com muito cuidado, porque o acordo que havia sido feito aqui era um acordo pecaminoso, era um acordo fora da vontade de Deus. Por isso Jael toma essa atitude de poder derrotar Cícera ali e chama Baraque e fala: está aqui o homem que você está procurando. Então, ela oferece para o inimigo o que tinha de melhor, para honrá-lo de forma irônica, era um iogurte, era uma espécie de coalhada, né? Ela deveria oferecer água, mas ela oferece algo melhor, algo para os príncipes, e então derrota o seu inimigo. Ela, com ousadia, esperou ele dormir, pegou uma estaca e venceu o inimigo. Uma figura forte aqui que a gente tem. Era uma época de guerra, por isso essa figura tão forte. E a Bíblia coloca isso de uma maneira bem clara, aquilo que aconteceu. Mas aí depois vem uma situação interessante. Quando a gente lê esse trecho da mãe de Cícera, o que acontece aqui? A mãe de Cícera estava zombando. Ele está demorando para vir. Por que será? Ele com certeza está repartindo os despojos, está pegando mulheres lá para... Na guerra, uma das coisas mais terríveis que tem é o estupro. Porque o estupro é uma maneira de humilhar o povo inimigo. Então, isso, infelizmente, acontece em registros sobre isso em todas as guerras. Hoje é considerado crime de guerra, mas isso, infelizmente, acontece. E tem muitas histórias terríveis sobre isso. E isso está relatado aqui. Estão repartindo as mulheres entre eles lá. Estão lá, na deles. E mal sabe ela que, na verdade, Cícera foi derrotado. Está morto, está vencido. Porque o homem pode ter todo o poder. O homem pode ter toda a capacidade. Se ele não estiver com Deus, ele já perdeu. Mas se estiver com Deus, ele já ganhou. E a ousadia em fazer o que é certo vence a arrogância dos perversos. Às vezes a gente vai precisar ser ousado para fazer aquilo que é certo. Às vezes a gente vai precisar sair um pouco da curva. Às vezes a gente vai precisar pedir para Deus muito discernimento e sabedoria. Mas quando a gente faz o que é certo, a arrogância dos perversos é vencida. Para fechar, no versículo 31, assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam, brilhem como o sol quando se levanta no seu resplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Os inimigos do povo de Deus são os inimigos de Deus. Porque os inimigos aqui eram do povo de Deus. Mas eles falam: pereçam todos os teus inimigos. Quem luta contra você por causa da sua fé, não está lutando contra você. Está lutando contra o seu Deus. Pobre coitado. Quem te persegue por causa daquilo que você acredita, não está perseguindo você. Jesus falou isso para Paulo, né? Paulo, por que você me persegue? Não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo os doidos aí. Esses caras se falam aí, seus seguidores. Não, Paulo. Você está perseguindo a mim. Então, sabe o que vai acontecer? Agora você vai pregar a minha palavra e aí você vai experimentar a perseguição. Quem luta contra você, luta contra Deus. Essa é a verdade. Quem ama a Deus, ele ama obedecendo a Deus. Não adianta você dizer que ama a Deus e você não obedecer a Deus. Amar a Deus significa obedecê-lo. É claro que não é uma obediência legalista, é uma obediência que vem de dentro, vem do coração. Por isso que aqueles que amam a Deus, eles brilham como o sol, eles vão vencer, eles vão ser prósperos. Não é a prosperidade que as pessoas pensam, mas é a satisfação de ter tudo o que é necessário e ainda receber muitas bênçãos de Deus, bênçãos espirituais, bênçãos surpreendentes e ter a paz que excede todo o entendimento. Que foi aquilo que aconteceu com Jesus, né? Jesus se humilhou,
Por isso que a Bíblia fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas, assumindo a forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de todo o nome. Jesus é o nosso exemplo porque ele aceitou tudo aquilo que Deus propôs para ele, inclusive ser humilhado pelos seus inimigos. Ele realmente amou a Deus, foi obediente até a morte. E por isso ele brilha como o sol. E no final Deus deu toda a autoridade para Jesus no céu e na terra. Se você está do lado de Deus, vai haver vitória e vai haver prosperidade de acordo com a vontade de Deus. E aí, essa prosperidade durou 40 anos. O que é 40 anos? Uma geração. 40 anos é uma geração, ou seja, uma geração inteira experimentou a paz porque mulheres foram ousadas e decidiram fazer a vontade do Senhor. Homens também foram ousados, mas aqui há um destaque para as mulheres, para a liderança feminina, que por causa da fraqueza dos homens, por causa da incompetência dos homens, tiveram que tomar a frente e Deus as usou. Mas a verdade, irmãos, é que independente de ser homem ou mulher, classe social, raça, cor, qualquer coisa, quem ama a Deus está do lado vencedor. Se você ama a Deus, você já venceu. Você já tem a vitória. Apocalipse 21, quando tem os novos céus e nova terra, Deus não fala para João, estará feito. Deus fala para João, o anjo fala para João, está feito, porque já está garantido, já está resolvido. Como é que a gente aplica tudo isso aqui? Já aplicamos, né? Bastante coisa. Mas para finalizar, eu queria dizer para os irmãos que a arte pode expressar adoração por aquilo que Deus fez em nossa vida, ensinando as próximas gerações sobre a lealdade, a fidelidade e o poder de Deus. Adorar a Deus com música e poesia. Não apenas a música e poesia já existente, mas fazendo música e poesia. Registrando aquilo que Deus fez. E existem pessoas com habilidades especiais para isso. Agora, o que é importante, independente se é com música ou com poesia, é registrar os atos do Senhor para adoração e comunicação. Sabe que é por isso que a gente tem ata? Né? A gente acha ata um negócio chato. Não é verdade? É importante ata, pastor, para registro histórico? É super importante ata. Ata. Registro histórico, para quê? Para que se contem às próximas gerações o que Deus fez, os feitos do Senhor. Você não teria isso aqui se alguém não se preocupasse em registrar, em colocar no papel, em gastar tempo, em gastar suor, e muitas vezes lágrimas, porque há 2.000, até menos, fazer isso aqui era muito mais caro do que é hoje. Então, a gente precisa resgatar os atos do Senhor. Já contou para os seus filhos os seus testemunhos? Já contou para os seus irmãos? Já contou para as pessoas o seu testemunho? Testemunho não é para a gente se autopromover. Testemunho é para isso, para registrar as bênçãos do Senhor e glorificar a Deus e deixar um legado para as próximas gerações. Meus queridos, Deus é real, mas não é porque eu li, é porque Ele faz na minha vida. E Ele fez. E Ele vai continuar fazendo e agindo. E quando a gente está do lado de Deus, a gente experimenta aquilo que Deus faz na nossa vida e a gente pode contar para as próximas gerações. E quando a gente faz isso e registra esta história, a gente reconhece quem Deus é, o que Ele faz, e quem se engaja na missão dEle. A gente reconhece quem Deus é e também deve reconhecer quem fez, quem se engajou. Hoje em dia a gente tem um novo tipo de registro, os vídeos, certo? E para que a gente passa os vídeos? Para motivar. E eu já fui muito motivado. Uma época, algo pessoal aqui, uma época eu não pude ir nos projetos missionários de carnaval. E aí eu vi os vídeos. Eu falava, eu não vejo a hora de voltar. Eu quero voltar. E eu e a minha esposa falávamos, a gente quer voltar aí. E a gente foi motivado pelos vídeos a voltar. Viu como é importante registrar? Do jeito que tiver à disposição, registrar aquilo que Deus está fazendo através da sua vida, através da minha vida. A gente tem tido oportunidade aqui
de nas reuniões de oração ter testemunhos. E é importante porque motiva a gente a persistir, a permanecer. Porque às vezes, orar, insistir na oração é difícil. Porque Deus prova a gente. Ele fala, tem que persistir, meu irmão. Persiste na oração, continua. E quando a gente vê alguém que foi abençoado, a gente ganha mais motivação. Deus usa aquilo para motivar a gente a permanecer, a persistir, a nunca desistir. Por isso fica aqui. Se você ficar com uma coisa, fica com isso. A arte, o registro, o testemunho pode expressar adoração por aquilo que Deus fez em nossa vida, ensinando as próximas gerações sobre a lealdade, a fidelidade e o poder de Deus. Se há alguém aqui enfrentando uma luta, eu quero orar por você. Eu quero que você coloque isso diante de Deus. Se Deus está chamando você para tomar uma atitude corajosa, para tomar uma atitude que te causa um pouco de temor, eu quero orar por você. Se você sente que você precisa registrar melhor aquilo que Deus faz na sua vida, para poder contar para as outras pessoas e poder abençoar as outras pessoas, eu também quero orar por você. Quem desejar, coloque-se diante de Deus em oração e vamos juntos falar com Ele. Senhor amado, nós temos aqui irmãos que estão sentindo a luta, que estão sentindo o peso da responsabilidade, Pai. E em nome de Jesus eu peço que o Teu Espírito Santo agora capacite, Pai. Agora abençoe, Pai. Agora levante líderes corajosos que façam aquilo que precisa ser feito, Pai. Que se engajem na Tua missão, Deus. E aqueles que já têm experimentado o Teu agir, Pai, que o Senhor dê também força e coragem para testemunhar, para falar, para proclamar aquilo que o Senhor tem feito, Pai, porque nada melhor do que pregar o Evangelho falando o que o Senhor fez na nossa vida, Senhor. Nos dê mais experiências com o Senhor, nos dê mais oportunidades para poder estar junto com o Senhor naquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Abençoa os meus irmãos que estão aqui, Pai, os irmãos que estão em casa, Pai. Enche-nos com Teu Espírito Santo e capacita-nos. Em nome de Jesus. Amém.